Oi, 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 minha gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Inclusive, o tema de hoje é um pedido de você, minha seguidora, que não tá só aqui no YouTube ou no Spotify, mas que também está no meu Instagram. Eu fiz uns stories em que eu contava um pouco sobre uma vida de esforço e que eu percebia que não tinha conseguido esforço, aí vocês falam, Larissa, pelo amor de Deus, fala mais sobre isso. Queria mandar um beijo especial aqui para Cláudia Madalenas, porque ela falou, Larissa, faz um podcast sobre isso. Este episódio é para você, Cláudia. Mas vamos lá, de onde é que surgiu esses pensamentos, esses sentimentos e isso que eu levei para os stories e quero aprofundar hoje aqui com vocês? Primeiro que assim, gente, é um papo chato, é coisa de vida adulta, e a gente pode resumir esse episódio de uma coisa que a gente não gosta de ouvir, mas que é o quê? É quando a gente entende de que sem esforço a gente não conquista nada. Vamos lá. Primeiro que esse papo ele não surgiu só de observações em relação à vida, mas só que eu comecei a perceber de que eu vira e mexe, com o passar dos anos, eu levava isso em terapia, que era sobre o quanto eu não era uma pessoa que acumulava conquistas baseadas em esforço. Tipo assim, nossa, como eu estudei para passar na faculdade. Nossa, o quanto que eu me empenhei para adquirir uma nova habilidade. Mas que eu me reconhecia muito como uma pessoa que acabava sempre sendo boa nas coisas que eu já era naturalmente boa. Eu acho que uma das coisas das quais eu mais me destaco, é uma característica minha, é isso aqui. Eu, enquanto comunicador, enquanto quem fala, isso aqui, gente, eu nasci com esse chip, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, no jardim da infância eu já fui oradora da turma. Assim como fui no pré, assim como fui na faculdade e assim como serei por todos os negócios que tiver e que me chamarem, né? Então não é uma coisa que eu tive que fazer um curso, que eu me tornei isso. Eu acho que a prática me levou a isso. Tipo, eu não tive dificuldade para saber que o meu primeiro ministério seria pregação. Porque pregar é falar, né? Mas enfim, eu comecei a passar por algumas situações na vida e eu acho que especificamente uma delas que tá marcada foi para tirar a minha carteira de motorista. Gente, que job! Porque claramente é uma coisa que você não nasce sabendo. Acho que algumas pessoas podem ter mais facilidade ou mais dificuldade que a outra. Eu não me considero uma pessoa que tem muita dificuldade, mas que naturalmente tem uma dificuldade de aprender algo novo. E eu sei que eu não passei de primeira, não passei de segunda e passei na raça na terceira. Errei coisas bobas, mas no fim das contas não era sobre errar coisas boas, era sobre não ter domínio sobre algo. Tanto quanto eu continuo não tendo, né? Seguimos tentando aprender a se tornar uma motorista de verdade, né? Mas eu entendi que dentro do desejo de ter a minha carteira, para sobretudo ter mais autonomia para quando o Flávio viaja, eu poder pegar o nosso carro e levar as crianças, ir para casa da minha mãe na praia, e enfim, eu precisava fazer esforço. Esse esforço é me empenhar em aprender, em decorar, em como faz para eu passar numa prova e aí depois eu continuar fazendo esse esforço para que eu me sinta segura em levar os meus dois filhos no carro. E em um dia, eu creio que esta vitória virá e eu vou testemunhar, aleluia, descer a serra com essas crianças, sozinha. Vai ser a minha carta de autonomia. Mas enfim, eu acho que a CNH me trouxe muito isso de que eu realmente precisava me esforçar. E aí eu também parece que comecei a viver uma sucessão de coisas que me exigiam essa certa humildade, que não é uma virtude que veio no chip, né? Pelo menos no meu não veio. Eu faço luta, né? Eu treino Muay Thai. E aí você vai pensar, ah, beleza, vou dar chute, vou dar soco. É um negócio que tem o jeito de levantar a perna, o jeito que vira, o jeito que faz, o jeito que você dá o soco, que você levanta, não sei o que lá. E eu me sinto humilhada. Agora, sinceramente, já estou melhor, porque já tem alguns meses. Mas, tipo assim, você vê alguém fazendo isso, você fala, nossa, parece. A pessoa faz parecer fácil. Mas ela faz parecer fácil porque ela já treinou muito e ela desenvolveu tudo aquilo. Não veio no chip, entendeu? E aí eu me deparei com aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o professor tá ali toda hora.
abaixa essa perna, levanta o braço. E ela fala, gente, que coisa chata. E aí eu prestei atenção, sabendo que o quê? Os meus objetivos no Muay Thai não é me tornar uma atleta de Muay Thai, mas é eu conseguir fazer aquilo também o mais rápido possível para queimar mais caloria, entendeu? Porque por enquanto eu passo mais raiva do que queimo caloria. Para que isso aconteça, para eu fazer ágil, de forma ágil, sem me machucar, eu preciso primeiro aprender a técnica. Então, eis que me vejo na vida adulta em mais um processo que eu gostaria de não passar. E aí, a partir dessa reflexão, eu comecei a pensar sobre quantas coisas na minha vida eu já deixei de conquistar porque eu não me esforcei para isso. E aí eu lembrei de algumas delas e eu vou compartilhar aqui, que a primeira é: eu me formei na faculdade de administração, mas na verdade eu não queria ter feito administração. Eu queria ter feito psicologia. E quando eu estava no meu terceiro ano da faculdade, eu fiz o meu terceiro ano junto com um cursinho pré-vestibular. E a verdade é, eu sei que isso já parece óbvio e é, eu sou mais das humanas do que das exatas. Você vai fazer um cursinho, qual que é a ideia do cursinho? É você aprender as coisas que você não sabe. O que eu fiz? Não fiz. Eu fui lá e me apliquei em redação, português, ciências biológicas, mas física e química eu queria chorar e morrer em posição fetal, mas não queria aprender. O que aconteceu? Fui fazer a prova da Unifesp, né, que eu queria passar na Federal lá de Santos. Primeiro dia, se eu não me engano, era só a parte de línguas, né? Então era português, aí eu fiz português, inglês e tal. Segundo dia era biológicas e o terceiro dia era só exatas. E era uma prova simples, rapidinha, que eram 5 questões de matemática, 5 de física e 5 de química. Para você passar na Federal, não sei como é hoje, mas naquela época existia uma regra, que era o quê? Você vai ter uma pontuação lá e tal, que vai te classificar, mas não só isso. Você não pode zerar nenhuma matéria. Então, para que eu passasse, eu tinha que, ainda que eu fosse ruim em exatas, tirar um em matemática, um em física e um em química. E detalhe, eram questões dissertativas. Então, não corria o risco de você acertar no chute. Ou você sabe e você documenta o desenvolvimento do cálculo, ou você não sabe. Quando eu estava fazendo a prova, eu olhei para todas as questões de física, eu não sabia nem tentar desenvolver nenhuma. E quando você não pode, você tem que escrever não sei ou zero, você tem que documentar que você não era capaz. E aí nessa que eu terminei a prova e eu vi que eu tinha zerado física, eu já sabia que eu não tinha passado. Eu tirei, acho que tipo 92, 93 na redação. Eu não passei. Algo dentro de mim gostou de criar a teoria de que Deus não queria, porque ele não queria que eu me perdesse na faculdade. É bom criar essa teoria, né? Do que pensar de que no fim das contas eu não passei porque eu não me esforcei. Próximo assunto. Quando eu comecei na igreja, eu estava num grupo de jovens em que não tinha muitas pessoas. Então, o que eu fazia no meu grupo de jovens? Tudo. Era acolhida, intercessão, música, mas meu ministério mesmo era pregação. E em muitos momentos da vida, quando eu estava pregando em grupo de oração universitário, era eu quem cantava, ministrava, mas uma coisa é você cantar ali com todo mundo, nas palmas, que faz o coro das músicas que todo mundo conhece. Outra coisa é você dizer, eu sou cantora. Fui parar na colo de Deus. Aí você entende o que é ser humilhado, né? Porque naquela época eu já tinha Flávio Vito Júnior, eu tinha Bruna Prats, eu tinha Maiara Marques. Aí você fala, ops, eu acho que cantar é outra coisa. E lá dentro eu tive a oportunidade de fazer aula de canto com a Maiara. Inclusive, amiga, se esse vídeo chegar até você, eu nunca mais me esqueci. Aprendeu, não aprendi, mas pelo menos quando eu tô com os músicos, eu jogo umas coisas que eu aprendi contigo, aí parece que eu sou entendida do assunto. Tipo, ai, abrir voz, voz de peito, voz de cabeça. Ah, mas foi só isso que eu aprendi. Aí, eu já sabia que provavelmente eu não seria uma cantora. Mas, olhando para a vida missionária, se eu tivesse de fato me aplicado, que você acha que cantar é só, você tem que fazer um monte de exercício muito chato. Se eu tivesse me aplicado, eu já sou afinadinha, eu reconheço. Mas se eu tivesse me aplicado um pouco mais, o meu ministério continuaria sendo de pregação, mas a música
me ajudaria ministerialmente. Porque muitas vezes eu vou para muitos lugares e se eu pedisse uma música e eu ajudasse ali cantando e conduzindo, isso de alguma forma traria talvez uma experiência melhor para aquilo que eu estou vivendo. E porque eu não me esforcei, eu não posso estar num retiro e falar, moço, me dá um dó. Eu só tenho dó de mim, porque eu não me esforcei. Última coisa, né, para que eu mostrar minha cara para você, né, que é o quê? Na faculdade eu sempre fui a menina que fala. Automaticamente as outras pessoas que não falavam tão bem eram as pessoas que ficavam responsáveis pelas planilhas, por fazer os negócios no ABNT, né, que são as normas técnicas, as pessoas responsáveis por fazer o PPT, né, o PowerPoint. E aí o que aconteceu? Não aconteceu, porque eu continuei sendo só boa falando e eu não desenvolvi muitas habilidades com edição, com computador. O que acontece? Hoje eu sou uma senhora de quase 35 anos que não tem muitas habilidades. Aí, inclusive, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer o podcast? Porque eu não tenho habilidades. Então, a minha falta de esforço lá na época da faculdade, há mais de 10 anos atrás, para eu aprender coisas que, inclusive, eu poderia ter aprendido com os meus amigos que tinham habilidades, me impedem hoje até mesmo de executar melhor a edição de um vídeo, postar alguma coisa que é para o meu apostolado. Enfim, depois dessa coleção de coisas que eu vejo que eu perdi na minha juventude, chegou um momento em que eu vejo que agora está nas minhas mãos o poder de decidir isso. Eu sinceramente acho que isso em relação à minha carteira de motorista foi um divisor de águas para mim. Porque agora eu enfrento o grande dilema que essa vai ser a coroa da vitória, minhas irmãs. Isso vai ser a hora que a gente vai falar, ô Senhor glorificado. Que é o que, minhas irmãs? É enfrentar um processo de emagrecimento, né? Muito fácil para quem? Para quem não vive, não é mesmo? Vou abrir algumas coisas aqui para vocês que eu não falo muito ali pelo Instagram, porque eu acho um papo chato. Chato de viver e chato de falar, porque eu sei que mexe com a questão de muitas pessoas, né? Mas desde sempre eu enfrento questões de peso. Hoje eu olho para minha adolescência e eu vejo que era loucura. Mas depois de algum tempo eu realmente fui diagnosticada com obesidade nível 1. O que isso significa? Gordinha, mas que não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. E aí é onde a coisa fica triste, né? Porque de modo geral, às vezes a gente se sente mais incomodada porque, sei lá, eu não me sinto bem com alguma roupa, do que ter uma verdadeira maturidade de pegar e falar, caramba, saúde, né? E desde o ano de 2019 foi o ano que eu casei com o Flávio. Naquela época eu ainda consegui fazer umas dieta maluca e dar aquela secadinha para caber no vestido. Mas depois disso eu entrei no efeito platô, né? Que fala que basicamente você nem engorda nem emagrece. Como você tá sempre fazendo umas dietas malucas, a sua imunidade cai. Eu nunca costumei ficar doente, mas eu, tipo assim, peguei uma virose atrás da outra. E mesmo que eu me esforçasse muito por uma dieta de restrição, eu já não conseguia ter um emagrecimento rápido como eu tinha antes. Acho que bateu os 30 também, sabe? Mas foi quando eu fui procurar um acompanhamento nutricional. Na verdade, o acompanhamento nutricional me encontrou, né? Uma seguidora da internet me indicou uma nutricionista que na época, ela é católica, Renata Tromer, maravilhosa, se você está me ouvindo, um beijo. Ela ela pegava sempre missionários, padres, freiras, e ela tinha esse compromisso de dar o tratamento para pessoas que não poderiam pagar, vamos dizer assim. E aí, eu comecei um tratamento nutricional, então, 2019, em, tipo, janeiro de 2020. E assim, graças a tudo que ela me explicou e ela me acompanha até hoje, eu fui entendendo que não era só uma questão estética, mas era uma questão de saúde. Eu fui descobrindo depois que eu tinha um problema nos meus joelhos, que era por falta de colágeno, uma questão meio genética, que é condropatia patelar. Veio ali de presente com a minha mãe biológica. Depois o tempo foi passando, eu acho que juntou o sobrepeso com uma gestação atrás da outra, com sobrepeso. Então, enfim, a minha coluna mora a fauna e a flora, né? Bico de papagaio, uma hérnia de disco ali, uma protusão aqui. E aí chegou uma hora, inclusive foi por isso que eu determinei que esse ano seria o ano em que eu ia cuidar do meu corpo, da minha saúde.
no ano de 2024, porque eu sentia muitas dores no corpo, fora todo o incômodo em relação à minha beleza e tudo mais. E assim, gente, um processo de emagrecimento é uma coisa difícil porque envolve muitas questões, desde questões emocionais, que no meu caso eu entendi que realmente eu sempre ia para esse lado da gula, de querer encontrar prazer no alimento como uma fórmula de escape de não querer encarar a vida, sabe? Não querer encarar aquela dor ou não encontrar um alívio em uma outra coisa que não estivesse me fazendo mal, por outro lado, né? E envolve o seu metabolismo, a sua idade, o que que você já fez. Para nós mulheres tem uma questão hormonal, mas eu acho que a dificuldade é que, sobretudo, envolve essa questão de um esforço contínuo a médio e longo prazo para chegar no resultado. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Porque eu tenho a vitória da CNH para contar. O Muay Thai, não sou uma atleta e não pretendo ser, mas sigo tentando. Agora, o meu emagrecimento é uma grande montanha-russa. Porque a matemática do emagrecimento, ela é simples, déficit calórico. Coma menos, se exercite mais, uma hora vai. Mas faz isso aí durante 6 meses da sua vida. E que eu não tô falando sobre você não viver, enfim, um equilíbrio em que você consegue de alguma forma é, comer uma pizza de vez em quando, mas enfim, eu não gosto de comer de vez em quando, eu gosto de comer igual uma maluca sempre que dá, né? As coisas têm mudado na minha cabeça, mas eu acho que é forte hoje eu perceber na prática, que se eu não fizer um esforço constante e contínuo, eu nunca vou conseguir sair desse loop. Que assim, tentar fazer de forma vai e volta, tenta aqui, tenta dali, eu já tentei. E eu posso dizer que para a minha vida, e eu sei que isso é uma questão que é para todos, não dá certo. Então eu me deparei com uma situação na minha vida em que eu vejo que eu tenho que bancar o meu processo. E bancar o processo de emagrecimento é complexo, mas acima de tudo vai me exigir esforço. É eu fazer um exercício quando eu não quero, é eu deixar de comer uma coisa que eu quero e às vezes não comer ou comer uma que eu não quero, porque é uma opção melhor. E é eu fazer isso de preferência every single day, né? Todos os dias. Porém, que minimamente sejam mais dias sim do que não. E aí, gente, é complicado, é isso que eu tenho para dizer para vocês. É um seguimos tentando, mas eu acho que é muito esse sentimento assim de que, caramba, se eu não vou conseguir fazer isso, o que que eu vou conseguir na minha vida, né? Tipo assim, o que que eu vou conquistar? É perceber que está nas minhas mãos esse poder de decisão. E aí eu não vou nem dizer, né? Não vou dizer, né? Que eu tô aqui para dizer, né? Para falar com vocês o que que isso significa também olhando para as questões da nossa alma, né? Quantos pecados, quantas coisas a gente sabe que a gente está falhando, são as coisas que a gente está sempre levando para confissão, mas aí a gente chora, pede ajuda de Jesus, mas ao mesmo tempo a gente não emprega esforço nenhum. E aí a gente reclama para ele que a vida não melhora, né? Eu, se fosse Jesus, falaria, pô, me ajuda a te ajudar, querida, né? Então, assim, o que eu queria dizer pra você, e de novo, aqui nesse podcast não tem espaço pra julgamento, tá? Zero julgamento. Se você me julgou, Deus tá vendo, porque ele fala, não julgueis. Obrigado, de nada. Mas é pra dizer de que eu tô aqui pra falar pra você isso como um zero julgamento, sabe? Mas é de realmente você olhar pra sua vida hoje e prestar atenção de forma prática na sua vida real. Talvez você fazer a sua listinha, como eu fiz aqui, de 3 coisas. O que que você perdeu porque você não estava lutando para se esforçar? E o que que você não quer perder e você vai empreender os esforços necessários por isso? E em matéria de espiritualidade, eu acho que não só sobre a nossa vida espiritual, nossa santificação, mas para a vida, a parte boa e é o que eu tenho aprendido em meio aos meus esforços é que existe a nossa parte que é o esforçai-vos, inclusive usa até o mesmo verbo, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mas ainda bem que não é só isso, né? Ainda bem que nós podemos contar com a graça de Deus.
Esses dias eu estava lendo uma passagem bíblica que inclusive eu falei no Madalenas, que é o grupo de mulheres que acontece aqui na minha casa, que é uma passagem que Paulo fala aos Coríntios, né, de que é Deus quem nos capacita para que nós permaneçamos firmes. Então, se de um lado tem a parte do psh, 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 vergonha na sua cara, vai fazer o que tem que ser feito, de outro lado, que bom que diante de nós temos um Deus que está disponível para nos capacitar para que nós sejamos fiéis e cumpramos os objetivos da nossa missão nessa terra. E nós podemos contar com a graça. Então vamos imaginar que bênção que seria se você faz a sua parte sabendo que tem um Deus que não deixa de fazer a dele. Será que isso não nos capacitaria de fato para nós sermos a maior potência do que nós poderíamos ser nessa terra? Será que isso não seria a plenitude do que ele sonhou para nós? E aqui, sem esse apelo de uma performance, fada sensata, perfeita, nunca erra, imparável, nós somos humanos e a graça também é a misericórdia de Deus. Mas eu acho que é acorda minha filha que Deus está dando pra gente hoje, que é de um lado, faz o que tem que ser feito, e de outro lado, conta comigo porque eu sei das suas misérias. Conta comigo porque eu sei que você há de ser dependente de mim. Eu já contava com as suas misérias. Por isso que eu enviei meu filho para morrer no teu lugar. Tá bom? Tá tudo bem. E é por isso que eu envio o meu espírito para te capacitar. Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast alguma vez, mas a passagem bíblica que está por trás do seguimos tentando como jargão é Filipenses 3,16, que fala assim: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. De novo, contudo, seja qual for, ou seja, não importa se você se vê como iniciante, intermediário ou avançado. Porque tem gente que está avançado, mas do nada descambou e para voltar é difícil. Não importa qual grau que você chegou, o que importa é você prosseguir decididamente. Toma a decisão e vai. Ah, mas eu caí. A sua decisão há de ser maior do que as suas quedas. Porque a graça de Deus é maior do que as suas quedas. Não desiste. É você fazer o firme propósito, sabe, de Santa Teresa d'Ávila, a determinada determinação de que não é nunca mais vou errar, mas eu nunca mais vou desistir. Então eu vejo para minha vida espiritual, e até falando isso que eu comentei do emagrecimento, que às vezes eu acho que eu vou conseguir de teimosa. Não é nem de perseverante. Eu não vou chegar lá e falar coroa dos perseverantes à direita. Eu não vou para essa fila. Coroa dos teimosos, aqueles que não desistiram. Coroa dos seguimos tentando. A gente vai se encontrar lá. Às vezes tudo que a gente tem para dar para Deus não é essa perseverança, essa constância, é uma santa teimosia. É você dizer: Jesus, eu não vou embora. Eu não vou desistir de mim. Eu não vou desistir do que você tem para mim. Então vou lutar, seja com as coisas dessa terra ou com a minha alma, para eu ser aquilo que você sonhou de mim. Não desista de você. Segue tentando, porque Deus não desiste de você. E a gente tá junto. Amém? Amém. Amém. Eu quase chorei. Mas 1 minuto desse podcast eu chorava. Mas corta e vamos pra frente. Se você chegou no final, só as guerreiras, só quem tá aqui no seguinte, quem tá se esforçando, pelo menos eu tô ouvindo um podcast pra ver se eu tomo vergonha na minha cara. Vamos colocar um emoji? Coloca aí no seu celular ou no seu computador um emoji. Acho que se a gente tá falando de força, sabe aquele que é um muque assim, ó, que é um braço fazendo força? Coloca esse aqui nos comentários, você que tá no Spotify, você que tá no YouTube, para eu saber que você chegou até o final. Se fez sentido para você o episódio, você pode mandar também, falar: poxa, Lari, mexeu comigo, eu preciso me esforçar, tamo junto no projeto, que Deus cresça e eu diminua para emagrecer, né? Manda aqui para mim nos comentários pra gente saber que a gente tá junto. Pode ser. Deixe seu joinha se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, faz uma avaliação, 5 estrelinhas, pode ser, e compartilhe para que outras pessoas, assim como você, entrem nessa caminhada e prossigam decididamente. Aleluia! Por aqui, seguimos tentando. E por aí. Até mais. Tchau, tchau.